Boa tarde, senhores vereadores, assessores, servidores, estagiários e quem mais acompanha a nossa reunião. Peço perdão pelo atraso, não justifica, mas estava com gente ali no gabinete e não tive como vir antes. Às 15 horas e 27 minutos, então, declaro abertos os trabalhos da Comissão do Meio Ambiente, agradecendo a presença de todos os vereadores. Solicito ao vereador Rogério Massin, secretário, que faça a chamada dos demais membros. Vereador presidente Tita Furlan. Presente. Vereador vice-presidente Luiz Carlos Johan. Presente. Vereador membro Reinaldo Rocha. Presente. Vereador membro Genivaldo Paes. Presente. E vereador secretário Rogério Massin, presente. Agradeço, vereador Rogério, com a totalidade dos membros, declaro abertos os trabalhos. Nós não temos projetos a serem votados. Recebi um relatório, enfim, da nossa visitação, acredito que tenha sido feito pelo Oscar, é isso? Então, agradeço a todos que se empenharam para que fosse feito esse relatório, nos seguintes termos: os vereadores Tita Furlan, Luiz Carlos Johan, Reinaldo Rocha, Enivaldo, Sueli Guerra como convidada e Rogério Massi, acompanhados do Oscar Gaspar, do Valderi Giovanni, da Tati Halber, do Michel Adames. Nós fizemos uma visitação externa com o propósito de conhecer, enfim, alguns leitos, alguns locais fundamentalmente ligados à questão dos rios que cortam o nosso município. Tenho certeza que outros encontros como esse, outras visitações acontecerão. O itinerário, conforme previamente definido pela Comissão do Meio Ambiente, iniciou com a saída da Câmara Municipal, tendo como programação a visitação ao Parque Urbano João Paulo II, com acesso inicial pela rodovia 467, no ponto de captação da Sanepar, deslocando-se até as proximidades do Piá Ambiental, na Vila Paulista, às margens do Rio Toledo, e posteriormente retornando à Câmara. Eu não sei se há necessidade de eu ler o resumo aqui, mas a gente percebeu, eu vou passando por cima aqui, não só a situação da degradação do meio ambiente, como a exposição ao risco também que se permite no município, quando a gente acabou por perceber, logo que chegamos na primeira visitação, eu acredito que talvez houvesse lá uma dúzia de crianças nadando em um local que realmente não só, a princípio, é impróprio para a balneabilidade, mas, sobremaneira, pelo risco que oferece, né? Eu acho que aquela gurizada que mergulhava, como a gente viu ali, não deve saber como é o fundo daquele rio. Eu me lembro numa situação lá no lago do Iara Country Club, em que um menino deu um mergulho de bico, como a gente chama, e enfiou a cabeça na lama e morreu afogado, porque não conseguiu sair. E tem também, logo adiante ali, uma pequena cascata que a gente não chegou a ver, mas que acredito que também exponha muito ao risco. Eu acho que falta, na verdade, às vezes, o senso da criança de que ela não pode, porque se não existe nada que diga, ou alguém que diga para elas, vocês não podem fazer isso, é um chamamento, né, à diversão, sem perceber o quão perigoso é. Então, o resumo aqui do relatório diz isso. A estação da captação, uma sensível facilidade de acesso por terceiros, sobremaneira, como eu disse, crianças. Percebemos também que as localidades próximas aos leitos são utilizadas sem qualquer constrangimento pela quantidade de lixo que a gente viu. Parece-me que muitas pessoas percebem a margem do rio como um local perfeito e apropriado para o descarte de lixo e de materiais inservíveis. Então, eu confesso não saber de que forma o município faz essa verificação periódica e tampouco qual é a proteção, a segurança que o município oferece. Então, eu vejo que essa comissão tem essa função também muito grande de tentar não só provocar o Poder Executivo, mas também tentar oferecer algumas resoluções para esse problema.
Então, especialmente na visita à parte onde há a captação de água da Sanepar, que o local está desprotegido, ausência de placas de advertência, degradação ambiental por uso irregular das margens do rio, como também houve dano no cercamento e nos equipamentos públicos instalados. Claramente, ali percebemos que, na verdade, alguém foi lá e, de forma extremamente cautelosa, cortou aquilo lá para usar na sua casa, porque não foi... O que eu percebi é que não foi vandalismo, na verdade, foi furto de um material para utilizar não sei onde, mas, na verdade, não foi depredado, foi furtado para utilizar como cerca, talvez, ou próximo, enfim. Então, no Parque Urbano, na parte localizada na área habitacional dos bairros Jardim América e Europa, há vestígios de presença constante de terceiros na prática de ilícitos, como descarte de animais mortos, de resíduos e resíduos de material, de produtos eletrônicos e outros, com pneus, recipientes propícios à criação de insetos e mosquitos Aedes aegypti. Vimos ali também o que parecia ser claramente um desmanche de eletrônicos, onde se aproveita, enfim, aquilo que ainda tem valor venal de mercado e aquilo que não é aproveitado é jogado fora. A gente viu vários tubos ali, enfim, viu algumas partes inservíveis de objetos que, parece-me, parte deles foi utilizado para o comércio. A comissão também presenciou lixo em quantidade alarmante, sendo estes descartados ao longo do trajeto percorrido na data e, pelo visto, uma prática recorrente no local. Devido à ausência de ocupação social ordenada pelo poder público ou por organismos não governamentais, organizados em face de preservação, a civilidade e a proteção do patrimônio, verificou-se a presença de animal domesticado em estado debilitado aparente, não diz aqui o que era, mas vimos um cavalo lá que causou realmente dor ao perceber o estado, não só ao que foi exposto aquele animal, a ponto de chegar a fazer um convexo na coluna do bicho ali, que fica claramente evidente que foi exposto a sobrecargas que jamais deveria ter sido submetido aquele animal. Esquecido, né, presidente? Oi? Um animal esquecido. Sim, exatamente. Não havia água, enfim, não havia nada ali para ajudar a tratar o bicho. Aqui, não, me antecipei aqui inclusive relata o furto de alambrado, retirada de grama, muro de arrimo. Na sequência do itinerário, os integrantes da comitiva visitaram a região do Parque Linear do Rio Toledo, Vila Paulista, mais especificamente nas proximidades do Piá Ambiental, onde presenciaram o preocupante assoreamento das margens do manancial, além dos danos na ponte de ligação entre os bairros, edificações residenciais com características de irregularidades de ocupação do perímetro, o que ficou muito claro quando, eu não me lembro exatamente os passos, acho que eu dei 8 passos para chegar da margem do rio até a residência, ou seja, uma residência que ainda estava o tijolo, ainda sequer havia sido ou estava sendo rebocado, que fica muito claro que está sendo edificada e há pouco tempo, ou seja, jamais o município deveria ter permitido que aquilo acontecesse. 30 metros é o mínimo, imagina uma residência a 8 metros do leito do rio, o que claramente, pelo que a gente percebeu, basta algumas chuvas, como a que aconteceu ontem, que em poucos minutos, correntezas pela cidade, o assoreamento, enfim, aquele barranco ali, certamente vai chegar até aquela residência em pouco tempo, se não houver um trabalho de preservação das margens, enfim, plantio de árvores, de grama. Vereador Rogério. Senhor presidente, me permita 30 segundos? Claro, vou permitir todo o tempo que quiser. Estava só para a terminando gente de ler aqui. não perder o foco. Agora tem uma publicação no Face de um trabalho que está sendo feito no Caça e Pesca e uma matéria dizendo assim, no caso a chama da matéria, digamos assim, dizendo devolvendo os 8 metros que é de direito da natureza, ou do rio que seja, né? Então, realmente, lá no Caça e Pesca tem algumas divisórias de paredes também para com o rio. E vão recuar os 8 metros. E pelo que falou, e a prefeitura, já entrou o debate. Eu sei que, de repente, a gente está trazendo uma discussão tanto que quanto perigosa, mas se nós somos os guardiões da lei, nós não podemos ter medo, né, em nenhum momento, de buscar a lei.
Então, eu fico me perguntando, essa prática agora, daqui a pouco nós vamos fazer uma visitação nos clubes da nossa cidade, Toledão, Iara, Caça, e daqui a pouco nós vamos ver os estandes da Festa Nacional do Porco do Rolete, a festa mais querida do nosso município. Digamos que nós não estamos respeitando, porque lá é uma área rural, se é que existe, até agora eu não achei uma legislação que seja diferente da rural para com o leito do rio, seja ele pequeno, médio ou grande, né? E como que nós vamos agir? Nós vamos fazer... bom, mas isso é uma segunda etapa, desculpa, senhor presidente, mas apenas o senhor, quando o senhor coloca aí que o senhor mediu, como o senhor mediu a passos mesmo, né? O vereador Luiz também, e com certeza, quando eu meço, eu sempre acrescento um pouco mais para o tamanho do meu passo, mas com certeza de vocês dois, deu 1 metro ou um pouquinho mais que 1 metro. Então, está realmente certa a conta. Mas só para fazer esse lembrete que surgiu esse fato novo aí da questão do caça e pesca. Obrigado, senhor presidente. Agradeço pelo apontamento. Aliás, não fiz a visita em loco, mas tenho informação de que residências estão sendo construídas no Clube de Caça e Pesca, inclusive algumas próximas ao leito do rio, porque parece-me que cada sócio do clube, se não me engano, após 5 anos de pagamento, tem à disposição um imóvel para que edifique a sua casa. Então, algumas pessoas estão construindo casas lá neste momento, e não fui até lá, mas já me chegou a informação que algumas, inclusive, próximas ao rio, Valderi dizendo que, enfim, que não há fossa, que o esgoto vai para o rio. Então, isso não importa se é privado ou não, o rio jamais vai ser privado, porque a água não está estancada lá. A água está lá de passagem e abastece a todos os munícipes. Permite uma parte? Claro. Vereador Luiz Johan. Obrigado pela parte, mas em muitas oportunidades, nós como vereador, nós colocamos isso quando houve a reforma do Código Florestal, que haveria necessidade, porque se dizia que na época que parecia que só no interior existia os que faziam o crime do meio ambiente. Aí, essa visita que foi aqui dos novos pares dessa casa, né, da Comissão do Meio Ambiente, deu para notar que existe 2 facas de 2 lados, né? Então, numa questão se prejudica um lado e na outra questão, aquilo por várias oportunidades, eu falei nessa tribuna dessa casa que qual é a diferença do interior da cidade, que aqui se possa, dentro do rio, praticamente tem casas construídas, e qual é o método que é usado, né? Então, mas... Pedindo uma parte, Vossa Excelência, você preserva lá e se polui aqui, né? Isso, exato. Então, não consegui entender, né? Gostaria de entender. Daí, aí, há necessidade dessa comissão, de repente, fazer um documento enviado à promotoria pública, ao meio ambiente, ao secretário do meio ambiente. Essa visita nossa aqui, eu acho que seria de extrema importância para realmente para aquelas pessoas também averiguar, se tiver dúvida da nossa visita, porque eu vejo aqui muito bem colocado da nossa visita, todas as palavras corretas aqui, né? E é necessário que mais pessoas olhem por esse lado para não dizer que só nós estamos averiguando e nós estamos colocando esses pontos negativos que, na verdade, estão ali às claras. Então, merece um respeito do secretário do Meio Ambiente e, de repente, da promotoria pública também. Bom, agradeço os 2 vereadores que se manifestaram. Existe uma situação que há não que ser aceita, mas que claramente a gente percebe que há 20, 30 anos atrás, 40, 50, 60, quando vieram para cá os colonizadores, é evidente que iam se estabelecer à margem do rio. Isso é natural, né? Entretanto, nos dias atuais, onde o conhecimento é de todos e não se exime de responder à lei aquele que diz que o fez por desconhecer a lei, então o sujeito não pode dizer eu não conhecia a lei e por isso ser perdoado. A pessoa não pode se eximir das penas da lei por alegar que não a conhece.
Então, aqueles que construíram em tempos idos, esses há que se relevar ou tentar realmente compreender as razões se podem ou não sair dali. Agora, a gente não pode admitir uma situação como a gente presenciou lá no Piá Ambiental, das casas sendo, neste momento, construídas às margens do rio. Então, isso não há que se conceber. Uma casa que foi construída há 30, 40, 50 anos está em desconformidade com a lei, mas ela estava ali já. Então, esse eu acho que não é o problema a ser realmente atacado. Mas aqueles que estão descumprindo a lei neste momento, jamais o Parlamento e o Poder Executivo e o Ministério Público, na pessoa do promotor do meio ambiente, que neste momento acredito ainda seja o Dr. Giovanni Ferri, de maneira alguma ele pode fazer de conta que não está vendo. E se não viu, eu acho que é nossa obrigação, penso ser nossa obrigação como membros desta Comissão do Meio Ambiente, de alertá-lo para que ele realmente possa tomar as providências. Senhor presidente, mais uma parte. A minha preocupação, e me faço culpa também, porque a gente, às vezes tem dois significados a situação, mas principalmente lá no Piá Ambiental, o município, ele urbanizou, né? Ele urbanizou a lateral do rio, as margens do rio, como dizemos assim, né? Então eu fico me perguntando, ele fazendo isso tem o lado de eliminar capoeira, bichos peçonhentos, fazer com que as pessoas façam um passeio, né, limpo, mas do outro lado foge da questão da chamada reserva, que queria ser permanente, para que essa fauna e flora, digamos, seja respeitada e que as laterais dos rios, as margens dos rios, elas sejam protegidas para que não acabe acontecendo o assoreamento, que é o que a gente está vendo também. Então, a partir do momento que está tudo muito bonito, tudo muito limpo, porém nada segura as barrancas do rio. E nós sabemos que quando vem chuvas fortes, que o rio cresce, ele se torna mais violento, mais forte, e ele fica rebatendo dos lados devido às suas curvas, e lá a gente viu que está tomando proporções, né? Depois o rio tem um leito talvez de 3 metros e uma boca em cima de 8, e isso vai só ter a tendência, se não tiver nada que o proteja, piorar. Então eu vejo assim que não existe nada, pelo que a gente sabe, ou até onde a gente sabe, do que nós poderíamos proteger. Então, eu acho assim, particularmente, senhor presidente e demais membros, eu acho que foi uma excelente visita. Eu acho que quero deixar uma sugestão, Vossa Excelência, de que a gente possa transformar isso num documento, oficializando isso. Eu acho que a comissão precisa, como forma aqui, senhor presidente, de uma sugestão, de falar com o secretário de Meio Ambiente, né? Talvez uma própria audiência com o próprio prefeito, também comunicar o promotor, que eu vi em outras tratativas, o promotor Giovanni Ferri, sendo uma pessoa não preocupada apenas em taxar multas, não, em encontrar soluções, né? Eu acho que essa comissão, pelo que eu senti, a ideia é encontrar soluções, né? Não apenas buscar multas, que eu acho que o dinheiro de uma multa você poderia aplicar no benefício, para que fosse, então, começado a resolver o problema, mas essa visita mostrou que se tem muito para fazer, senhor presidente, muito mesmo. Obrigado. Uma parte sim, hein? Claro, vereador Genivaldo. Eu tenho aqui 47 anos de Toledo, e conheci as margens do Rio Toledo na época da Vila Brasil. É que Toledo nunca teve um plano de urbanização da cidade. Nunca foi uma cidade planejada. Se você olhar a cidade de Toledo, ela não é planejada. É uma cidade que parece que o povo achou que ela nunca ia crescer. Você pega as nossas ruas aí, que cortam a cidade, dá uma olhada aí no mapa, você teria uma caixa de 20 metros, nós temos as ruas de 14 metros, os bairros de 9 metros. Então, não foi uma cidade assim planejada para o futuro. E a política habitacional em Toledo nunca existiu. Porque se tivesse, igual o Luiz Carlos diz agora, já lá há 20 anos atrás, uma preocupação maior com a questão do Rio Toledo hoje,
para o futuro, os 20 metros da barragem do rio seria um parque, igual tem em Maringá, com árvores, com floresta, e a avenida circulando, né? Não ia ter casa próxima. Mas a política do estúdio faz que não está vendo e vai deixando as coisas acontecer o que está acontecendo. Eu vejo quando buscaram vários milhões de reais lá da agência francesa, eu acho que 50% desses recursos tinha que fazer o trabalho no Rio Toledo, porque o Rio Toledo hoje está assorado. Quando dá uma chuva igual deu ontem, já passa, o leito do rio já é muito raso, muito baixo. Então vem perdendo a consistência da terra, vem invadindo, né? Muito lixo, porque o pessoal... E além disso ainda, além do pessoal jogar lixo nas margens do rio, ainda joga a rede de esgoto. Aí eu tive a oportunidade, o ano passado, a Sanepar, por 5 dias, despejou a rede de esgoto no Rio Toledo. Tem as fotos lá com o Marcos Zanetti. E deu o que fazer para a Sanepar tirar o esgoto que caía dentro do rio. Por quê? Nas margens do Rio Toledo, toda aquela parte que aumentou do Jardim Europa vem da cidade e desce, que era Paulista, ali na banda de cá do rio. E ali no fundo da Piratini, Gonçalves Gás, tem um loteamento ali, que era do Portugal, do português, que a rede de esgoto passa por baixo. Tem fezes que era a porta da casa, tem fezes que caía dentro da casa, porque a galeria tem embaixo do Suspiro. Então, foi algo triste. A Sanepar investiu dinheiro lá para tirar o esgoto, mas eu vejo assim que o Ministério Público, nessa parte de cidade, ele deixa muito a desejar. Ele corre para penalizar o agricultor, lógico. Concordo também que tem que preservar as nascentes, mas também, na questão de cidade, tinha que urgentemente fazer um levantamento, indenizar as pessoas e tirar, que era o mais correto fazer. Senhor presidente. Claro, vereador B.O. Em relação... boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Em relação aí à poluição do Rio Toledo, existe a probabilidade, eu creio que a vontade dessa comissão, em até fazer as tratativas para que esse projeto Água Boa da Itaipu, né, cultivando a água boa, seja um caminho para que haja uma recuperação do Rio Toledo. E um outro ponto também que eu gostaria de abordar aqui, que nós vimos durante a nossa visita, em relação à captação, a estação de captação de água da Sanepar. Nós vimos lá as crianças, mas não tem nenhuma placa dizendo que é proibido a frequência de criança, proibido a presença de pessoas naquele local. Então, antes que aconteça uma tragédia e que depois os pais venham dizer que nenhum vereador tomou uma atitude, eu acho que tem que ter uma placa lá indicando que aquele local é impróprio para banho e que as crianças estão correndo risco ali. Perfeitamente. Agradeço o seu posicionamento. Foi nesse sentido que eu disse que as crianças não têm a potencial consciência, primeiro, do perigo do local, e segundo, o rio para elas ali é um lugar de tomar banho. A criança não sabe que não pode tomar banho no rio, aquilo ali é um playground. Então, com certeza, é preciso informar e, de certa forma, tentar, de todas as formas, cercear o acesso, porque a gente sabe que a criança, na verdade, para a justificativa do pai, talvez, dizer tem uma placa aqui dizendo que é proibido, talvez, de certa forma, tire um pouco da culpa do poder público porque cumpriu a sua função. Agora, acreditar que a criança, com uma simples placa ali dizendo que não pode tomar banho, que ela vai cumprir, é difícil, mas... O pessoal da Sanepar, o Fábio... Mas é o mínimo que deveria ser feito, é ter placas ali proibindo, deixando claro que não é permitido. Eles já fizeram lá na delegacia mais de 5 boletins de ocorrência sobre aquele local que nós vamos visitar lá. Então a Sanepar já não aguenta mais fazer investimento naquele local. Porque tudo que se faz é depedrado lá. Então a Sanepar quer mudar para cima a subestação. Sim. E acabar aquela área ali. Porque já tem 5 boletins de ocorrência, não tem mais o que fazer. A Sanepar já lavou as mãos naquele lugar lá. Está mantendo só as máquinas, porque os investimentos que é feito ali é triste, né? Talvez, senhor presidente. Permita uma parte.
Mas quanto a investimento lá, não vi nenhuma cerca dando Nada. proteção ao rio. Nenhuma. Nenhuma, Não há nada. nenhuma. Mas igual ele falou, se você for no parque, da parte de cima, eles destroem, levam embora, arrancam tudo. A gente já foi trabalhar de guarda lá, é um Uma das troço sugestões esquisito. aqui que eu vejo é que haja câmeras de segurança. Eu acredito que isso inibe a ação. Em relação aos... Em relação, só para complementar o meu raciocínio, eu entendo que se nós levar pessoas da sociedade de Toledo, mostrar lá, naquele momento que nós chegamos lá como vereadores, né, aquelas pessoas tomando banho daquela forma e a captação das águas para baixo. E vai ter pessoas que jamais vão tomar água dentro do município de Toledo. Mas algo que vocês não passou despercebido por alguns. Olhando esse fato dessa formação. Quando você entra na captação da Sanepar lá, no lado direito, acho que o Modelinho viu. Barranco alto, você sobe em cima dele e tem um esgoto. Antes de chegar senhor presidente, mas eu acredito, se nós, da Comissão do Meio Ambiente, se formarmos um documento mandando para a Sanepar, exigindo que a Sanepar, porque ela está captando a água, ela está respondendo por aquela questão, então ela está arrecadando. Então, porque vou novamente a falar, porque na agricultura, no interior do município, onde há captação de água, há seguramente há cercas. Se vocês um dia quiserem fazer uma visita, leva as senhoras vereadoras em três propriedades que eu tenho que encostam no rio, para vocês terem uma noção, para vocês aí se basear em cima daquilo que nós vemos aqui. Aquilo que eu vi aqui, fiquei um absurdo. Eu acho que nós temos que esse documento deverá ser formalizado e mandado para a Sanepar, e mandado que a Sanepar dê em regime de urgência para verificar isso, para segurar, fazer cerca ou de uma forma ou de outra. Ela vai ter que pelo menos nas proximidades de onde ela tem a sua Senhor atuação. presidente, em relação a uma placa lá indicando, é que o seguinte, depois acontece uma criança se machuca ou perde a vida ali, o pai e a mãe vão dizer o seguinte, nem placa avisando que é proibido ali não tinha. Né? Claro. Mas eu acho que... Só um pouquinho. Eu acho que todos esses apontamentos, eu acho que é isso que traz, porque a partir do momento que existe isso, né, a realidade, como está a captação da água, é uma, né? Como que nós vimos aquele parque, é outra, no PIA ambiental, a outra, ou seja, a Sanepar fazendo isso que nós vamos solicitar, que é a cerca de proteção, que é as placas de proibido banhar, e tudo isso, uma vez isso não sendo respeitado, está aqui gravado nos anais, eles têm um registro que não foi atendido a demanda. Está aí o IAP para hoje o que acontece? Nós também, o nosso dinheiro está no município, no estado e na União. Hoje, uma pessoa que possa vir a acontecer uma desgraça, digamos um afogamento, como o vereador Tito citou antes, quando não se tem nada de segurança, nada que se tem, e nem aonde se está provado que foi colocado, qualquer advogado entra com uma ação e vai brigar na justiça por isso. Né? Então, começa por aí. Exatamente, vamos ser. Então, acho que o que nós vimos, nós temos que mostrar, não como uma questão de situação ou oposição, acho que não. Eu acho que nós precisamos também a questão do parque. Nós vimos que o parque foi, que nem o vereador relatou aqui, o vereador presidente Tito, foi cortado a tela, foi jogado animais enrolados mortos, é aquilo tudo que o vereador citou, dos desmanches, um parque que está totalmente abandonado, que a gente percebe que não tem utilização. Nós precisamos saber, a Secretaria da Juventude, a Secretaria do Esporte, trazer aquela comunidade para um debate, que deve ter no mínimo 2, 3 associações de moradores. Né? O que poderia fazer lá? Fim de semana festivo, agora o horário de verão se acabou, foi embora, mas aquele parque precisa de gente.
revitalizar, ele precisa recuperar o que já era dele e fazer as pessoas frequentar, não a malandragem, né? Nós todos vimos, nós chegamos lá, já teve alguém que deu uma volta de imediato lá. O vereador, presidente Tito até falou, acho que alguém tem algo estranho guardado por aqui, porque se preocupou. Então, inclusive tentou nos inibir, né? O sujeito fez menção de que estávamos invadindo o seu território. A sorte que a moto dele era uma 125. Mas, enfim, nós precisamos, como nós não temos o poder administrativo, né? Mas nós temos a condição de indicar, nós temos a condição de mostrar, ou temos que fazer até para não prevaricar, né? Então, eu achei assim fantástico a visita, vimos o que está lá e dá para fazer um relatório positivo, porque está jogado como se fala, as moscas, né? E não é de agora. O Cavalão é tranquilo, sereno. Verdade. Bom, nós temos aqui, foi feito também, mais uma vez agradecendo o trabalho de quem realmente está se empenhando para fazer as coisas. Temos aqui o Lucas e o Davi, que não participaram e têm a oportunidade de acompanhar um pouquinho da nossa visita, assim como nós também. Aí está aí o guarda. O guarda estava aí. Água limpinha, mas cristalina. Veja, tu imagina um trampolim, vê esse moleque entalado no fundo. Pô, pegou bem, cara. Lá da estação da captação. A água tá limpinha lá, ó. Tá clara ali, ó. Essa água que você toma aqui. Olha a quantidade de crianças. Se os caras do esporte ver, já vamos lá. A parte de cima lá, né, Genival? O esgoto. Mas aonde tem uma pessoa que não tem um cachorro? Ia ser a primeira vez, cara. Onde tem um cachorro e tem uma pessoa? Não deu para ver a coluna do Paulo e Cavalo lá atrás? Não tirou uma foto do cavalo? Tirou. Olha o que é o lombo da Paulo. Você foi cumprimentar ele e virou a cara, Tita. Foi. Aí, ó. Tava- Não tem política, não. Eu estava querendo abajular. Né? Ou seja, que dá para aproveitar o descarte de provavelmente material de furto, senão não haveria razão de esconder ali. Aí é a saída pela esquerda. Olha, veja lá, cortado, roubaram tudo para pousar de cerca em algum lugar. Então, não é vandalismo, é furto mesmo. Olha a quantidade. O que há de focos, possíveis focos de Aedes aegypti aí. Ixi, ele já tá quase na calçada. E a casa está Não, lá. A ponte do rio. 8 metros. 8 metros. Vai muito tempo pra afundar essa casa. Não, daí cai a casa, vem aqui. Dá uma olhada lá, ó. Essa Essa foto é antiga, Tita. Essa árvore já caiu aí, ó. Essa foto eu fiz há um ano atrás. Já caiu? Essa árvore já foi, ó. Quem você trancou lá, quem postou Ó, da enchente. veja a distância. Isso. Tudo obra nova. Olha aqui, Sim. gente. Não é possível Exatamente. que não haja uma fiscalização em cima disso, porque, sem dúvida, não foram pedir autorização na prefeitura para edificar isso daí, porque a prefeitura jamais daria. Ó, essa foto faz um ano, quer ver? Agora tá revocada. Você traz o cavalo. Agora já tá revocada. Beleza, tá arrancando toda. Vai sair um muro que eu ia lá como exemplo, né? De muro de contenção, né, as pedras e tal, né? Que seria possível de fazer. Aí é aquelas sugestões que foram colocadas lá, As sugestões estão aí. que podem ser Isso acrescentadas. leria. Bom, vamos ler aqui então. Isso, Ia ler na sequência isso, aqui. isso é importante. Então põe na primeira lá, sugestões. Só deixar um cara. Bom, então, mais uma vez agradecendo aqueles que se empenharam em fazer esse relatório. Algumas sugestões. Você pode passar lá, Oscar, senão eu leio aqui.
Sugestão 1. Colocação de placas de advertência dizendo que é proibido tomar banho, que há risco de afogamento. Isso no parque de captação, lá na 467 da Sanepar. A necessidade de reflorestamento ciliar, obedecendo às normas ambientais, cercamento com telas numa extensão de no mínimo 1 quilômetro, a começar pela estação de captação, instalação de câmeras no local. Já no Parque Urbano João Paulo II, Jardim Europa América, sugere-se a revitalização de todo o parque com iluminação, academia de terceira idade, parquinho infantil, pista para caminhada e ciclismo. Interessante aqui é que, na verdade, a intenção é trazer todas as pessoas, não só crianças, enfim, a gente percebe aqui que parquinho infantil, terceira idade, enfim, fazer com que realmente aquele local que é extremamente bonito e acolhedor possa realmente oferecer as mínimas condições para que a comunidade possa usufruir do local e, de certa forma, estaria assim fazendo a proteção do local. Então, a pista para caminhada e ciclismo, quadras de areia, muro e proteção em tela em toda a extensão do Rio Toledo, desde a BR-467 até a rua Pedro Álvares Cabral, que é a rua que a gente desceu, né, que vai dar lá embaixo no Pedrini, enfim, onde... já no Parque Linear do Rio Toledo, Vila Paulista, nas proximidades do Piá Ambiental, sugere-se a revitalização, também o reflorestamento ciliar, fiscalização e regulamentação na forma da construção das moradias, proibição, fiscalização e regulamentação no sistema de esgoto e tratamento, construção de muro de arrimo, a começar no Lago dos Pioneiros até a Avenida Atílio Fontana, reforma na passarela, que a gente percebeu que há vãos, faltam pedaços ali, onde à noite uma criança passa por aquele vão e provavelmente passe despercebida se não tiver alguém para socorrê-la no momento. Então, a reforma da passarela, a recolocação de tubos de concreto, a proibição do uso das margens como local de pastagem para animais. Pela terceira ou quarta vez, eu quero agradecer muito àqueles que se dispuseram a fazer esse relatório. Eu creio que este problema, ou estes problemas, se repitam, se não em todos, na grande maioria dos locais dos leitos dos rios em Toledo. Já houve a sugestão reiterada aqui de vários vereadores que a gente formalize este relatório para encaminhar não só ao Ministério Público, à Secretaria do Meio Ambiente. A minha sugestão é que a gente faça depois, na verdade, uma compilação. Acredito que façamos outras visitas. Eu acharia interessante para que, num único documento, a gente relatasse, na verdade, a situação de outros locais que a gente ainda não visitou. Então, a sugestão é essa, que a gente defina, se não já para a próxima semana, para outra, para que a gente faça um trabalho, talvez de 1 mês, 2 meses, para que a gente consiga realmente tirar um retrato de todos os locais que hoje estão sofrendo essas agressões ou o descaso, para que a gente consiga fazer um material maior e que seja de maior abrangência, porque, de certa forma, aqui a gente está pegando 2 pontos ou 3 pontos da cidade, sendo que existem vários pontos que precisam de atenção. Então, a minha sugestão é que a gente continue esse trabalho nas próximas reuniões, sempre que possível a gente faça essa visitação, para que, evidente, o mais rápido possível, a gente consiga fazer um relatório amplo de todos os locais do município de Toledo que necessitam de atenção. Eu gostaria de abrir a palavra aos demais vereadores para que opinem, sugiram, enfim, falem o que acham que devam ser dito. Senhor presidente, também preciso fazer eu acho que a sugestão é maravilhosa, né, para que a gente... nós temos várias situações, questão de lixo, questão de rios, né? Acho que se nós começamos pelos rios, eu ia deixar aqui uma sugestão, que nós temos uma situação também aqui que muitas pessoas já nos procuraram também, com certeza, os senhores vereadores. O caso, por exemplo, aqui da Sanga Corá, Guarani. Ciro Corá. Eu acho que nós poderíamos, como nós fizemos a questão do Rio Toledo, né? Vamos pegar aqui dentro, né? Nasce aqui, no lago, né? Vamos seguir com ela até lá, porque lá embaixo, no
depois lá do campo do TCW, que é o Marreco chamado, também se fala que há uma descarga muito grande. Eu lembro que na época do governo passado, que o Delmar era secretário de Meio Ambiente, numa seca que baixou muito o rio, se desovou muito pernilongo, era um ataque terrível, sabe? Porque ficou muito baixo a água, o peixinho não comeu mais, ele colocou os ovos, né? Entendeu? E aí se descarregava uma quantidade muito grande no tratamento da Sanepar, que não se conseguia ter a certeza que para baixo tinha a nascente, tinha o peixinho, o lambari, que é muito grande. Então, eu acho que nós poderíamos ver a situação que está ali, que eu acredito que também não tenha cerca, né? O que sai do Gisele, eu acredito também que não tenha cerca. E nós talvez poderíamos, como sugestão, senhor presidente, pegar o mapa então, do município e ver todas as que nascem ou que cortam o nosso município e fazermos essa visitação da situação que está, né? Para que a gente possa, então, no final, elaborar um relatório final da realidade. Daí, por onde corta o rio, você vai pegar um parque, tá? Daqui a pouco nós vamos sair lá embaixo, no Luiz Cláudio Off, no Parque Novo, né? No Parque do Povo lá e tal. Também tem aqui, onde que passa no Parque das Águas, né? É um outro parque, a gente poderia fazer uma outra visitação, pegamos mais uma parte da cidade, mais uma, e aí nós conseguimos dar um diagnóstico, né, para a administração, para a promotoria, né, do que nós vimos registrando, e talvez até, ia deixar uma sugestão aqui, talvez a casa tenha esse equipamento, que é a câmara, e junto, além das fotos, nós poderíamos fazer uma prévia filmagem também, junto, né, nem que com isso nós convidamos o assessor de imprensa da casa para fazer, ou que eles, então, deliberem esse equipamento para que os profissionais que nós temos aqui, né, temos profissionais junto com nós aqui nas nossas assessorias, possam fazer esse trabalho também. É uma sugestão. Para que a gente entre em outro campo, né, que depois nós tem a questão do lixo, né, que seria uma outra, né, visitação ao aterro, questão de remédio, da questão dos hospitais, né, lixos, né, que seriam hospitalares, a questão das mecânicas, é outra questão. O que eu quero informar só a comissão, e quero aqui pegar um exemplo da vereadora Sueli, sempre que eu puder eu quero participar, foi nomeado o vereador Ayrton de Paula, né, o Savelo, como novo vereador na Casa de Toledo pela renúncia do vereador Jean. E nós, com esse bloco, eu vinha ocupando as 5 comissões. Como eu tenho comissões nas terças, nas quintas, e por ser um vereador que chega com certeza muita vontade de trabalhar também, nós estamos chegando no entendimento que, como eu sou presidente de uma das comissões, que ela está instalada nas terças-feiras, então eu ficaria na terça-feira, porque sou presidente de uma comissão e membro da outra, e as outras 3 comissões, elas são na quinta. Então eu ficaria nas terças e ele ficaria nas quintas, porque senão vai ter que mudar de novo, todos os 19 vereadores ajustar para uma mudança assim. Então ele estaria vindo, senhor presidente, senhores membros, senhor vice-presidente, a ocupar o meu espaço, né, na comissão de meio ambiente, né, é uma pessoa que vem para somar também, mas gostaria de estar sabendo o que está acontecendo, que nas oportunidades, da mesma forma que a vereadora Sueli participou, iria participar, principalmente quando tiver alguma tratativa também, eu gostaria de propor aqui a visitação daquilo que o vereador Johan falou, de nós irmos, talvez nem todos ainda conhecem a nascente do Rio Toledo, lá sempre vai o ônibus cultivando água boa, tivemos lá a presença até do Nelton, e lá a comunidade tem vontade que o município faça como é que a gente vai dizer, um monumento, alguma coisa, um memorial para a água, né, que ali é a nascente do rio, que leva o nome da cidade, que é a captação da água e tal. Então, comunicava a Vossa Excelência, os demais membros da mesa, que poucos dias que estivemos juntos nessa comissão, mas talvez é uma comissão que já apresentou um trabalho diferenciado e que nós pegamos isso, vereador presidente, como exemplo, e na semana que vem nós, na condição de presidente da Comissão de Transporte, Viação e Obras, nós vamos estar trazendo os fiscais da prefeitura ou um fiscal que fale para os demais a respeito da questão. Nós vamos atacar as calçadas e depois outros, sabe?
para que a gente traga para dentro das comissões, então, não somente a espera dos projetos de lei, seja do município ou dos vereadores, mas que a gente possa criar uma pauta também dessas questões. Então, eu comunico a minha retirada da comissão, né, por isso, porque é um direito que o outro vereador tem, né, de participar, como todos nós aqui estamos, né? Então, para facilitar para ele e para mim, então, eu fico nas terças e ele fica nas quintas, então ele ocupa o meu lugar, mas eu peço assim que vocês não parem, que eu tenho certeza que logo ali na frente a população já vai compreender de um lado positivo a nossa preocupação. É certo que o vereador Ayrton vai contribuir com essa comissão, mas expresso aqui a tristeza pela saída do vereador Rogério Massi, do Oscar, como membros efetivos e permanentes dessa comissão, e faço o apelo para que não se afaste da comissão e realmente continue participando. Vossa Excelência, assim como eu, é bicho do mato e certamente conhece e tem amor pela terra, pelo ar, pela água, e certamente é de grande valia a sua contribuição na proteção e desenvolvimento sustentável do nosso meio ambiente. Então, realmente quero deixar expresso e gravado aqui que, enquanto presidente, realmente me entristece a sua saída da comissão, mas assim como a vereadora Sueli foi muito bem-vinda na última visita que fizemos, reitero o convite para que participem sempre que possível, porque infelizmente as comissões têm um número limitado de membros, mas como seria bom se todos os vereadores sempre se dispusessem a participar, porque o assunto desta comissão é afim a todos os vereadores. Então, lhes peço para que continuem acompanhando os trabalhos. Eu passo a palavra aos demais vereadores, se quiserem fazer uso dela. Vereadora Sueli. Agradecer. Na verdade, assim, realmente o trabalho do meio ambiente perpassa em todas as comissões, e não acompanhei hoje, até porque tinha outra questão que estava vendo, que era em relação à educação. Dizer que quando essa questão do marreco ali, né, houve uma denúncia, a gente até tem umas fotos, houve naquele momento umas pessoas desovaram alguns produtos lá, e nós fomos atrás do IAP, fizemos todo um trabalho, mesmo naquele momento não buscamos a comissão, porque a pessoa que veio fazer a denúncia pediu que fosse uma coisa assim mais sigilosa, mas houve assim um trabalho paralelo, vamos dizer, mas que foi resolvido e naquele momento. Só que a gente voltou ao local, e então sempre tem que estar de olho mesmo que o meio ambiente, assim, eu não sei, nesse local, atrás do Parque do Povo aqui, ali teria que dar um jeito de fazer uma fiscalização e buscar, porque deve ter algum esgoto de alguma empresa, de alguma indústria, alguma coisa sendo desembocado ali. Então, há um óleo, alguma coisa assim, que nós estivemos lá verificando assim de perto, teria que dar uma atenção especial para aquele espaço lá. Agradeço, vereadora Sueli. Eu também, quando houve aquele problema do marreco, acho que aquelas fotos daquela espuma com 2 metros de altura, realmente aquilo apavorou. Era outra situação, porque aquela situação até também correu em sigilo, porque o pessoal da Unioeste, da Química da Unioeste, estava fazendo uma análise, e diante daquela análise seria mais fácil buscar a origem daquele produto. E o Ministério Público, eu acho que levou adiante aquela situação. A situação do rio é pavorosa, porque é uma extensão quilométrica. O sujeito, às vezes, pode jogar um negócio a 20 quilômetros daqui e parar na nossa curva aqui, assim como pode ser alguém jogando a 100 metros e dizer que foi alguém a 20. Então, realmente é complicado, é difícil saber de onde partem essas agressões ambientais, mas esse trabalho que a gente sugeria aqui antes da sua chegada, vereadora, é que a gente não resuma o relatório a esta visita que a gente fez, que a gente faça outras visitas,
tantas quantas forem necessárias e possíveis, para que a gente faça um amplo relatório, tente realmente traçar ou tirar um retrato da situação do momento e provocar os órgãos responsáveis, seja a Secretaria do Meio Ambiente, fundamentalmente o Ministério Público, que deve ser o guardião da lei, para que ele realmente vá na veia, usando a expressão, e sempre digo que sirva de exemplo a punição àqueles que descumprem a lei, para que os demais que pensam em agir dessa forma não o façam. Então, mais uma vez, reitero o convite para que os vereadores que aqui estão sempre participem. E eu, minha, essa iniciativa, fico muito feliz por quem teve a iniciativa e por quem teve todo o trabalho realmente de fazer o itinerário, de fazer este relatório. Fico muito feliz por fazer parte de uma comissão onde os membros realmente são interessados em fazer com que essa comissão cumpra a sua função, muito além do que simplesmente apreciar projetos de lei que a elas são encaminhados. Não sei se mais algum vereador gostaria de usar a palavra. Não? Então, cumprida a finalidade dessa reunião da Comissão do Meio Ambiente, declaro encerrados os trabalhos às 16h17. Muito obrigado pela presença de todos. Senhor presidente.